Minha Vida com Deus, culto de número 515, como graça e adoração. Parece que foi ontem, já temos mais de 500 cultos, como nessa nova fase da nossa igreja, né? Culto de número 515, então tema, Minha Vida com Deus, Ezequiel capítulo 36, versículo 37. E diz assim a palavra do Todo-Poderoso: assim diz o Senhor Deus, ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, e que lhe multiplique eu os homens como um rebanho. Palavra forte e de ensinamento de Deus. Então vamos orar, vamos falar com o Todo-Poderoso em nome de Jesus. Pai Santo, Pai bendito, mais uma vez louvamos e engrandecemos ao Teu nome. Obrigado por esta oportunidade, obrigado por nesta manhã estarmos aqui, Senhor, prontos para mais uma vez ouvirmos a Tua voz e nos submetemos a Ti, meu Deus. Pedimos agora a Tua sabedoria, assim como sempre faço. Eu sobre esse altar peço a Tua sabedoria para ser o porta-voz. E aqueles que enchem esse templo nesta manhã possam agora ter a sabedoria para Te ouvirem. Ou aqueles que estão me assistindo nesse vídeo, ouvindo por esse áudio, recebam agora também, Pai, o milagre da Tua palavra. Então por isso, fala-nos segundo o Teu querer, fala-nos segundo a Tua vontade, no nome de Jesus, para a Tua glória. E a igreja de Cristo abençoada diga amém. Amém, amém, irmãos? Amém. Isso, agora sim. Meus amados irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Cristo Jesus, essa manhã eu quero trazer à igreja um recado que fala sobre a nossa intimidade com Deus, sobre ter uma vida com Deus. Como é que se vive com Ele? Como é que se tem resposta de Deus? Que quando nós vamos à palavra, nós vemos várias vezes o Senhor condenar Israel por causa da sua idolatria. Eu ficava vendo alguns textos, por exemplo, quando Deus tirou a Israel do Egito, que fez eles atravessarem o Mar Vermelho, eles chegaram do outro lado, você lembra que eles encontraram águas amargas, eles começaram a reclamar, e depois de algum tempo a comida ficou escassa, mas a comida vinha, a provisão, a própria água, e vamos dizer assim, que sai 3 meses depois, 6 meses depois, talvez 1 ano depois, que eles atravessaram o Mar Vermelho, não sei ali o período, eles estavam no deserto. Você acredita que Israel começou a adorar outros deuses? Você acredita nisso? Eles começaram a adorar deuses pagãos de povos à sua volta, porque aos olhos deles Deus não respondia mais. Eu já falei isso aqui na igreja e expressei o meu sentimento para você. Eu, Marcelo, se eu estivesse entre aquele povo, ou se eu e você estivéssemos fugindo de algum inimigo, fosse outro profeta ou eu mesmo, colocasse a mão ali na praia do forte, e Deus abrisse a praia do forte, o mar na minha frente e na tua, com sinceridade, amado, em algum momento na tua vida você ia duvidar da existência de Deus ou que Deus não responde? Alguém aqui? Você ia, Gilmar? Você que está me assistindo agora no vídeo, se Deus abrisse a praia do forte aqui, ou da Barra no Rio, ou da Barra em Salvador, onde você estivesse, ou onde você estiver, Deus abrisse o mar diante de você, de os seus inimigos aqui atrás, e você passasse em seco pelo mar e se livrasse, em algum momento você ia duvidar da existência de Deus? Amado, as coisas mínimas, um livramento que Deus te deu naquele bandido, um livramento que Deus te deu financeiro, ou daquele dia que teu carro capotou como o meu, ia capotando e eu gritei, Jesus! E eu vi o carro indo e o carro voltando, e eu nunca mais esqueço disso, e eu vi a mão de Deus, entre aspas, não foi nada, entre aspas. Imagina, pastor Marcelo Gino,
se eu vejo Deus abrir o mar vermelho diante de mim, ou um mar qualquer para eu atravessar? Meu querido, eu ia passar a vida inteira contando isso, Deus ia me chamar de maluco, Liliane, porque eu vi o mar abrir, eu vi, Alisa, eu vi, com esses olhos que a terra não há de comer, porque Deus vai vir antes, né? Então, olha, eu vi, mano, eu vi. Aí você imagina, como eu repito, não sei quanto tempo depois, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, seja lá qual for, já estava Israel adorando outros deuses. Né? Aí você diga assim para mim, pastor, mas eu não faria isso. Mas muitas vezes nós fazemos. Nós fazemos porque estamos sempre priorizando outras coisas. Às vezes, na hora de vir para o culto, para a igreja, acontece alguma coisa. É o dia de entregar o dízimo, quebrou o liquidificador dentro de casa. Isso quando é o liquidificador. Se não for outra coisa, né, Marcelo? Então, isso não é outra coisa. Se eu vou agora dobrar os meus joelhos e orar, aí você fala, não vou olhar. Aí você, já está ali do lado do WhatsApp, aí fica aquela coisa coçando, quem é que está querendo falar comigo? Se não for o toque personalizado, né? Quem é que quer falar comigo? Eu quero ir lá ver. Aí quando você deixou de orar, você vai lá correr para ver, é aquela corrente, leia de novo, leia mais. Aí você olha, eu vou ler nada, aí você vai ver e coloca lá. Então, está vendo quantas coisas às vezes nos tira da intimidade de Deus? E aí, eu leio esse versículo, eu entendi por quê. Que muitas vezes eu passo por isso e você também passa. Por que a gente fica com aquelas pessoas que a gente ama bater papo? Ontem, por exemplo, os pais aqui da igreja, os pais dos amiguinhos de Leandro fizeram uma surpresa para ele. Fizeram lá em casa, levaram bolo, fizeram não sei o quê, fizeram um churrasco, fizeram um monte de coisa. Surpresa que nós amamos. E a gente passou a tarde inteira rindo, conversando, brincando, que não vimos nem a hora, amados. Não vimos nem a hora passar. Agora, você já percebeu que sempre a gente fala assim, agora eu vou falar com Deus, ou te dá um sono, ou você te dá aquele peso, ou você sente um negócio, ou você sente isso. Quando a gente estava brincando do cinema, quem aqui dorme no cinema? Quando estava, eu pensei que fosse menos. Imagina Ivan e Marcelene indo para o cinema namorar, um de um lado, o outro do outro. Eu só dormi uma vez. Também não sabe. Então, o Josimar eu nem pergunto, né, Josimar? Dorme todos os filmes, né? Então nem pergunto. Mas a maioria não dorme, fica ali 3 horas vendo o filme dos Vingadores, mano. 3 horas. Não vai ao banheiro uma vez, não bebe água uma vez, não tem vontade de estar lá sentado 3 horas e 20 assistindo o Vingador. O culto começou em 15 minutos, já bebeu água, já foi no banheiro, já fez não sei mais o que, já foi. E você percebe que, olha que vontade que dá de ir no banheiro quando está na igreja, que vontade de beber água, que vontade de ir ali fora ver se meu carro está ali, que vontade de comer o lanche, que vontade de... Mas quando a gente está nas coisas do mundo, amado, nós não fazemos assim. Nós não fazemos assim. Então... E eu entendi o porquê que às vezes as coisas para Deus são tão difíceis. E o pior é que muitas vezes a gente acha que eu estou fazendo um favor para Deus. Eu tenho intimidade com Deus, é favor para Ele. Eu orar, eu louvar, eu bater palmas, eu dar um dízimo. Eu estou fazendo um favor. Aí você vem a palavra e o Senhor diz, eu permitirei ser solicitado. Meu querido, minha querida, até o fato de nós falarmos o nome Jesus, isso é uma permissão de Deus para nós. Ele falou, eu é que permito que você ore, eu é que permito ser solicitado, eu é quem permito que você vá à igreja, eu é quem permito que você dê até do seu dinheiro para mim, sou eu quem permito. E aí, quando a gente reconhece isso, irmã Rose, o que acontece? Aí ele fala, já que você aceitou a minha permissão,
olha lá, ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel. 2 pontos, ou seja, vai continuar. Que lhe multiplique eu os homens como um rebanho. Então o que eu entendi nisso aqui, amados? Quando eu tenho intimidade com Deus, algo acontece na minha vida. E por isso existe essa luta tão grande à nossa volta, que tudo acontece no dia do culto, que tudo acontece na hora em que você vai orar, que tudo acontece na hora em que você vai entregar o seu dízimo, que tudo acontece na hora em que você abre a sua Bíblia para ler uma palavra. Tudo acontece, porque o mundo espiritual do mal, ele não quer que você priorize Deus, porque se você priorizar Deus, as coisas na sua vida serão multiplicadas. E aí, Deus quer que você viva isso, como eu falei no momento do ofertório. Existem condições que Deus coloca para nós obedecermos, há outras que Ele impõe, mas há outras que Ele coloca para nós obedecermos. Ele falou, se você orar, se você tiver intimidade comigo, se você me buscar, se você fizer essas coisas, eu vou multiplicar. E multiplicar o que, amados? Às vezes o que é pouco. Pouca talvez seja a sua alegria. Poucos também seja o seu momento. Às vezes alguém me pergunta quando tem essas atividades aqui na igreja, né? E eu fico observando todo mundo rindo, brincando. Aqui como está hoje o café da manhã, no culto de ações de graças. E eu às vezes fico meio destacado. Alguém diz, meu pastor, o senhor está triste, o senhor está isso. Não, mas é que às vezes aquele momento é o meu momento ali com Deus, preparando o culto, imaginando como vai ser a mensagem, sabe, as situações da igreja, querendo sentir a presença dele, porque, amados, se nós não dependermos de Deus, como é que será a nossa vida? Eu digo aqui mesmo para você, você acha que hoje eu tenho condições humanas, emocionais para estar aqui? Talvez hoje eu seja o mais fraco que eu esteja aqui, mas eu olhei aquela palavra lá que o Senhor falou, ou Paulo falou ao Senhor, aos Coríntios, né? Quando eu estou fraco, aí é que eu sou o quê? Aí é que eu sou forte. Aí é que eu sou forte. Agora, pouco antes nós vimos aqui para a igreja, eu estava conversando com minha mãe, com a família no carro, e fiquei me lembrando de uma senhora, o testemunho dela, ela internada no setor vermelho do INCA, e ela ia passar por um procedimento que ela poderia não voltar. Ela ia passar por um procedimento que ela não poderia voltar, e no dia em que ela foi passar por essa situação, uma cirurgia ou um procedimento químico, sei lá, ela virou e falou assim, doutor, eu espero voltar, mas se eu não voltar, eu quero um desejo. E o médico falou, qual é? Eu quero que o senhor me coloque numa cadeira de rodas e que eu vá em cada quarto, enfermaria aqui do meu andar, e eu quero falar de Jesus. Eu quero falar da palavra e eu quero orar por cada um dos meus irmãos que estão aqui no hospital. E o médico, não, mas por favor, doutor, porque se eu não voltar, eu quero chegar na glória sorrindo. E aqui, tipo aquele médico ateu, né? Ou não sabe-se lá como, de tantas dores que ele vê, sofrimento. Tá bom, vou colocar. E ela foi na cadeira de rodas, com as suas químicas do lado, seus remédios, e ela foi lá e falou do amor de Jesus para cada um, orou, com outros ela se despediu, ela foi para o procedimento e realmente não voltou. E não voltou. Mas ainda que ali o corpo dela, amados, estivesse abatido, estivesse acabado, mas assim como Joana d'Arc falou, o que você quer me destruir, você não vai conseguir. A minha carne bateu, a minha carne se foi, mas quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Estou até arrepiado aqui de pensar. Aí é que eu estou forte. Isso se chama o que, amado? Intimidade com Deus. Intimidade com Deus. E a oração, ela tem sido uma arma ainda pouco usada por nós cristãos, por incrível que pareça, amados. Ainda é pouco usada. Quais são os menores cultos da nossa igreja? Os de oração. Os de oração, às vezes as pessoas nem lembram que tem um culto de oração aqui nessa igreja, amados. Não lembram, sabe? E esquecem que a oração é a nossa principal arma. A
vida de oração tem que se tornar um hábito, assim como é um hábito tomar aquele cafezinho de 2 em 2 horas, como é o hábito escovar os dentes pela manhã, como é o hábito talvez que você tenha de tomar banho antes de dormir, é um hábito. A oração ela também tem que ser um hábito, a intimidade com Deus tem que ser um hábito. Há poucos dias atrás, eu estava num corre-corre do meu dia, do trabalho, alguma situação, e aqui estava no meu coração, você tem que orar, você tem que orar. E sabe o que eu fiz, irmão? Eu fiz igual como a maioria faz, eu virei para Deus e falei assim, agora eu não tenho tempo. Aí Deus sabe que veio no meu coração na hora como uma flecha. Daniel, meu filho, era simplesmente o primeiro ministro lá da Babilônia, ele orava 3 vezes por dia. Eu na minha cabeça. Tipo assim, quem é você, Marcelo? Um supervisorzinho de vendas? Pastor de uma igreja pequena? Você está dizendo para mim que não tem tempo de falar comigo? O cara era o primeiro ministro e o cara orava 3 vezes por dia, mano. Aí você vai lá ver Daniel. Por que Daniel se livrou da cova dos leões? Né? Porque leão só come carne, como eu sempre falo. E ele não era carnal, ele era um homem espiritual. Então Deus não podia comer Daniel, não podia engoli-lo, devorá-lo, porque ele era um homem espiritual, amados. Então às vezes a vida está nos devorando, as situações estão nos consumindo, porque nós não oramos, não temos intimidade, ou até às vezes não acreditamos no poder da oração, porque tem crente que não acredita no poder da oração. Tem crente que não acredita em ter intimidade com Deus. Às vezes você fala para alguém assim, Jesus cura, ele fala, curava na época dos discípulos. Ué, mas Jesus falou, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Como é que Jesus só curava na época dos discípulos? Quer ver só o que diz a oração, ou o que faz a oração? Vamos ler Mateus 16, 18, é isso aí. Mateus 18, versículo 18, diz assim, em verdade, preste atenção nisso aqui, e se você quiser, até porque é um texto muito conhecido, né? Se você quiser, você marca na sua Bíblia, se você não sabia onde estava, e sempre que tiver aquele desânimo para orar, você volta nessa passagem aqui para você se reanimar em orar e ver o benefício dela. Mateus 18, 18. Em verdade, eu vos digo, que tudo que ligardes nesta terra, ou na terra, terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. Alguém saberia me dizer o que é o ligar e o desligar? Alguém saberia me dizer? O que é ligar e desligar? É aquilo que talvez os nossos pais já nos falaram, ou o pastor, alguém comentou. Cuidado com as tuas palavras, porque ela tem poder. É exatamente isso. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala com o seu filho, com o que você fala com o seu marido, com a sua esposa, com a sua casa. Né? Tem gente que amaldiçoa a sua casa, que a casa é pequena, que a casa é feia, que a casa... mas é a sua casa. Então, cuidado com o que você liga aqui e com o que você desliga. Porque ali está escrito, em verdade eu vos digo, que tudo que ligardes aqui, ou seja, tudo que você orar, tudo que você disser, tudo que você colocar diante de Deus, tudo que você ligar aqui na terra será ligado nos céus. E o que você desligar aqui, ou seja, aquilo que você colocar um ponto final. Aquilo que você fala, eu não quero mais. Eu não quero mais. Há pouco tempo atrás, surgiu uma situação, você sabe que eu ainda moro, olha como é que são as palavras, eu ainda moro de aluguel, ainda, né? Então você sempre coloca antes, né, irmão? Então eu ainda moro. Surgiu um cidadão dentro, se dizendo crente na imobiliária, que tinha a casa alugada, não sei porquê, o irmão começou a me perseguir e disse que havia uns problemas nos aluguéis lá atrás e que agora ou eu pagava ou ele ia me colocar na justiça. Eu falei, mas o erro não foi meu, o erro foi da própria imobiliária. Ele falou, não interessa, o senhor tem que pagar, ou o senhor vai pagar, ou a gente vai para a justiça, ou a gente vai para o pau, ou a gente vai fazer. Eu falei, tá bom, meu amigo, a gente vai. Sabe o que eu fazia de noite? Eu parava na porta da imobiliária de carro, tira do meu caminho, Senhor, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, tira do meu caminho, meu Deus, tira do meu caminho, Senhor, em nome de Jesus, afasta esse inimigo do meu caminho. Todas as noites eu parava o carro na porta da imobiliária, Cabo Frio, deserto, tira
em nome de Jesus. Na mesma semana, parecia até aquela história de Esther e Assuero, né? Veio a proprietária da casa, sempre com alegria comigo, me abraçando, aquela coisa minha família. Eu pergunto como é que está a saúde dela comigo. Eu virei e falei: fulana, eu estou me despedindo e vai ter um problema. Problema? O que é? Não, porque aconteceu isso. A mulher falou assim: o quê? Estão fazendo isso? Eu falei: então, espera um instantinho, pastor, que eu vou resolver isso agora rapidinho. Meu amigo, ela foi na imobiliária, o dono da imobiliária virou para mim e falou assim: estava o capeta aqui na imobiliária. Que era a própria dona da casa. Você já ouviu uma história dessa? A dona da casa defendeu o inquilino contra a imobiliária. Vocês querem que eu perca meu principal inquilino? Eu não sei o que. Eu estou tirando dessa imobiliária. Colocou o dedo na cara do cidadão. Você está pensando que está fazendo o quê? E não sei o que, tal. Porque ela volta da minha casa: pastor Marcelo, já está resolvido. E tem outra coisa: tirei da imobiliária, já me arruma uma imobiliária para mim. Aí eu arrumei a mesma daqui da nossa igreja, arrumei o mesmo rapaz que toma conta daqui da igreja, passei para ele e falou: todos os meus inquilinos aqui de Cabo Frio vão ficar com ele. Agora eu e o senhor, nem imobiliária precisa, para não ter mais esse problema. Sou eu, o senhor, está aqui a minha conta, não tem mais contrato, não tem mais nada. No dia que o senhor quiser sair, o senhor sai. Eu não vou pedir a casa do senhor mesmo. O senhor compra a sua casa e o senhor sai daqui. E acabou, fica só entre nós dois. Olha o que Deus ele faz. Amém. Olha só, mãe, o que Deus faz. A pessoa vê: acabou aquilo que era o contrário. Por que, amado? Eu desliguei. Eu falei: Senhor, tu está vendo? O que tu ligares na terra será ligado. O que você desligar será desligado. Desliga esse problema na sua vida, amado. Desliga essa dor no seu corpo. Desliga essa crise financeira. Desliga esse mal, essa perseguição. Tem alguém te perseguindo lá do lado da tua casa. Levanta. Alguns reclamam também daquele outro vizinho que eu tinha, que não pagava água. Eu botava a mão lá: sai em nome de Jesus. Está lá, a casa está vazia, para quem quiser alugar. Está lá, amado. Então, o que você deixa... Tem gente falando assim: pô, pastor, você é teu amigo, então seja mesmo, né, mano? Você não te liga da terra. Né? Então, o que eu, amado, tu acha que eu vou o quê? A verdade é esse meu jeito colérico. Tu acha que com problema eu vou te ligar? Desculpa a expressão, eu vou pro pau? Eu vou pegar madeira? Eu vou quebrar o portão do outro? Calma, amado. Tá vendo? Não, ninguém me conhece de madrugada, meu filho. De madrugada, você vai estar dormindo de madrugada, eu estou lá acordadão. Você vai ver. Você vai ver só o que vai acontecer. Mas o que você desligar aqui, desligou. E o que você ligar, está ligado. Numa pessoa do aniversário não faz: está ligado, irmão? Está ligado, mano. Está ligado, está ligado. Então, o que você ligar aqui na terra vai ser ligado. Ah, pastor, eu quero ligar assim. O meu vizinho tem um carro lá, uma caminhonete. Pastor, eu vou ligar que aquela caminhonete é minha. Então, que ele te deu o carnê também, amados. Que ele te deu o carnê também, né, irmã? A irmã não. Né? Mas então que dê. Ah, pastor, Deus vai ouvir. Será que ele vai ouvir? Então vamos ver. Antes vamos ver o 19 e 20. O 19 diz: em verdade eu também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhes há concedida por meu Pai que está nos céus. Aí eu digo assim, amado, olha só, ele disse dois. Imagina se você orar com seu marido, imagina se você orar com a sua esposa, imagina se você orar com seus filhos. A nossa igreja começa na nossa casa. É lá, amado. Lá é a primeira igreja. A primeira igreja é a minha casa e a sua casa. Então, por isso que ele está dizendo ali, ó, se porventura dois concordarem, né, a igreja começa com duas pessoas. A igreja. Se você der a mão a pessoa da sua casa, no seu trabalho, ali já é uma igreja. Então, ó, se eles há concedida por meu Pai que está no céu. Versículo 20: porque onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Olha o meu sorriso, porque Jesus está nesse lugar. Amém.
O Espírito de Deus está nesse lugar. Olha, já passamos essa frente de 2 ou 3 aqui há muito tempo. Então Jesus está nesse lugar. Você crê nisso? Eu também creio. Ele está aqui. Então ali é a igreja. Então ele falou: se 2 ou 3 ali concordarem a respeito de alguma coisa, se lhes há concedido. Mas pastor, o senhor falou a respeito, eu não esqueci não, do carro lá da caminhonete do meu vizinho. E aí, pastor, eu posso chegar lá e dizer: Deus, eu ligo que essa caminhonete vai ser minha? Será? Olha aí, Marcelo. João, vamos ver João, capítulo 14, versículo 13. Olha só: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. Oh, aleluia! Então eu posso orar? Não, mas tem uma vírgula depois: a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Não adianta você pedir para ter a vizinha que está casada, o vizinho que está casado. Não adianta você pedir pela caminhonete dele, pela casa dele, a não ser que ele esteja vendendo, amado, né? Então você não tem como fazer isso, porque só pode fazer a oração ou receber a bênção desde que essa bênção, o Pai, seja glorificado no Filho. É a única maneira da sua oração ser recebida por Deus. Recebida sim, ela é sempre recebida, vamos dizer, de ser atendida. Então a oração tem que estar em linha com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Não adianta orar algo que Deus não vai fazer. Não adianta hoje eu voltar a orar e dizer: Deus, o meu sonho é ser piloto de caça. Não adianta eu querer ser piloto de um Boeing 777. Não adianta, porque não adianta mais eu orar por isso, porque a vontade de Deus é que eu venha pilotar uma igreja. Então Ele vai fazer a vontade dEle. Então não adianta: Senhor, Tu sabes do meu sonho. Vai dizer: Marcelo, um dia eu vou deixar você viajar para Dubai, andar no A380, você vai tirar foto na cabine da Emirates. Oh, em nome de Jesus, meu Deus, né? Que Deus multiplique muito você para que chegue um dia essa condição, né? E aí eu estou lá na cabine do A380, passando aqui sobre Cabo Frio, vindo de São Paulo. Tudo bem, beleza. Mas Marcelo, você nunca vai pilotá-lo. Você nunca vai pilotá-lo, porque o meu propósito na sua vida é outro. Então às vezes a gente está orando por algo, pedindo, e Deus está falando assim: eu estou ouvindo a tua oração, filho, eu estou ouvindo a tua oração, filha, mas eu não vou poder atender a tua oração, porque um dia isso vai prejudicar a minha obra, vai prejudicar o reino de Deus. E se qualquer decisão que você toma prejudica o reino de Deus, não vem de Deus. Hoje eu ser piloto de um A380 vai prejudicar a obra de Deus. Então eu nunca vou ser um piloto de A380. Não tem como, porque vai prejudicar a obra de Deus. Então, pastor Marcelo, como é que eu tenho que orar? Salmo 40, versículo 8. Olha lá: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Agrada-me fazer a tua vontade. E aí é uma luta, né, amados? Porque desde bebezinho, pode ser a Lara. Tenta ir contra a vontade da Lara, pastor Marcelo. Tenta ir contra a vontade da Lara, pastor Amanda. Eu duvido, o Marcelo é porque filho é mulher, mas eu duvido que a pastora Amanda já não faz assim: Lara, ai, ai, ai. Já faz isso, Amanda? Ela vê no Robson. Ela já, mas eu duvido que a pastora Amanda já não faça assim: Lara, ai, ai, coisa feia. Ela já olha, porque ela quer fazer a vontade dela. E a mãe e o pai têm que dar limite. E assim Deus faz conosco também. Às vezes a gente quer fazer algo e Deus vem e você: ai, mas eu quero, e Deus não, e você para Deus também, e você já entorta o beicinho e está lá falando: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração tem que estar a tua vontade, a tua lei, a tua palavra. E isso é uma luta muito grande para nós, amado. É uma luta sim.
Talvez você não queria mais estar nessa igreja. Talvez você não queria mais estar casado com esse seu marido, ou com essa sua esposa. Talvez você não queria mais estar nesse trabalho. E ali você diz, e Deus, não, mas você tem que estar aí, porque tem que estar no propósito. Você tem que estar nessa igreja, você tem que estar nesse casamento, você tem que estar nesse trabalho, e você está ali corroendo com Deus. E o salmista disse, eu quero fazer a tua vontade, porque no teu coração tem que estar a minha lei, a minha vontade. E isso é uma luta muito grande para nós, amados. É uma luta que a gente fala, se eu pudesse resolver do meu jeito, se eu pudesse falar o que eu quero falar, mas a gente não pode, amado, porque dentro do nosso coração tem que estar a lei de Deus, a vontade dele, para ir trabalhar. Às vezes eu e você, nós estamos, eu tenho que ir hoje de novo, tem que ir, amado, senão vai ficar desempregado, tem que ir, tem que abrir aquela loja, Marcelo, tem que abrir, porque senão a Lara não come, amado. Tem que ir. Então às vezes a gente pensa, eu não tenho, amado, tenho. Então a mesma coisa com Deus, Senhor, ensina-me. Até o salmista falou isso. Vê só o Salmo 143, a nossa penúltima passagem. Olha só o que ele diz, ensina-me. É isso que eu tenho falado com Deus. Está aqui, uma das minhas orações da madrugada, sem agora a minha companheirinha lá no quintal, mas olha só, ensina-me a fazer a tua vontade. Assim como a gente tem que ensinar a Larinha a andar, assim como a gente tem que ensinar, a gente também, para fazer a vontade de Deus, a gente tem que aprender. E às vezes não é fácil. Não é fácil. Porque parece estranho, né? Mas grande parte das vezes parece que a vontade de Deus está contra nós. Não sei aqui quantos casaram com quem queria casar. Hoje você é feliz, mas se Deus tivesse feito a vontade lá atrás, será que você estaria feliz? Né? Então, mas naquela época foi difícil, quando você não ficou de repente com quem você dizia que amava, né? Então as coisas quando acontecem, você fala assim, olha, o que eu quero é isso. Aí o salmista falou, você quer ser feliz, quer ter intimidade com Deus? Então, Deus, ensina-me a fazer a tua vontade. Por quê? Porque tu és o meu Deus. Então, guia-me pelo teu bom espírito, olha só, por terreno plano. Então, talvez hoje a estrada da tua vida esteja ondulada, cheia de buracos como as ruas de Cabo Frio, esteja lá você batendo em um, batendo em outro, e isso traz problemas para nós. E talvez a tua vida ou a minha vida esteja assim. E aí veio o salmista e falou, ensina-me a fazer a tua vontade, para que a estrada, a rua, esteja asfaltadinha, retinha, para que o Senhor venha me conduzir por um terreno plano. Pastor, o que o senhor está querendo? Será que é mais ou menos o que eu estou entendendo? O senhor está dizendo que grande parte dos problemas que eu posso estar enfrentando é porque eu estou lutando contra a vontade de Deus? Exatamente. Talvez tenha chegado, Deus já falou, vai aos cultos, e você falou, eu só vou quando eu quero. E aí, desculpe a expressão, está apanhando. E o pior é quando apanha e não aprende, né? Eu me lembro uma das poucas vezes que minha mãe me acertou na vida, me deu uma palmada e minha mãe me bateu. Alguém lembra daquela Melissa, aquela aqui, acho que minha mãe pegou da minha irmã e veio batendo aqui na minha coxa. Eu falei assim, eu não choro? Minha mãe, eu não choro. E eu estava apanhando, mas eu não choro. Minha mãe, tá com demônio. Então eu não choro. Aí eu peguei, saí correndo, fui para dentro do banheiro, fechei a porta. Aí lá eu chorei. Mas não é possível que não chora, mano. E a pessoa está apanhando, e você apanhou porque mereceu. E aí às vezes a pessoa está ali, né? E está apanhando não de Deus, mas está apanhando da vida, e está também, eu não choro. E está chorando, amados, porque está querendo confrontar a vontade de Deus, e está sobre o terreno cheio de buracos, cheio de, né? E a vida não anda, ou anda devagar, porque você tem que ficar desviando ali dos buracos. Então o salmista falou, guia-me pelo teu bom espírito por um terreno
tranquilo e plano. E aí, para terminar, eu vejo uma lição de um homem que não era crente. Às vezes alguém fala assim, né? Naquele grande dia vai ter muita surpresa, né? Vai ser muito pastor que não vai subir, vai ser muito bispo que não vai subir, vai ser muito irmão que canta, que ora na igreja que não vai subir, e aquele que nem orava, que nem nada, que é até de outra religião, vai subir aos céus. Bom, a primeira coisa que você tem que entender: pregar não salva, louvar não salva, orar não salva. Isso é fruto de quem é salvo, né? É fruto de quem é salvo. Mas também, mesmo quem está em outra religião, só pode ser salvo, nem que seja na última hora, confessar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida dele. Não tem outra maneira. A única forma de receber Cristo, receber a salvação, é confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Agora tem um lado bom, é que a Bíblia diz que a fé não é de todos, e que alguém só pode dizer que Cristo é o Senhor, né, se for pela fé, se for estiver no seu coração. Ninguém pode dizer que o Senhor é Deus se não for pelo Espírito, né? Então olha que interessante, nós vemos, para terminar, em Mateus 8. Mateus 8, versículo 5. Lembra essa expressão de intimidade com Deus de um cara que não era crente? Ele era um coronel do exército. Então, era um coronel do exército romano, ele era um centurião. E aí, imagina a surpresa, entre aspas, para Jesus, né? O cara que era do meio lá da gandaia, da prostituição. Você imagina o alto governo de Roma, como é que deveria ser? Era uma prostituição só, né? Era uma orgia só. Então, do nada aparece um coronel envolvido em toda essa prostituição, em tudo que era errado. Ele vê Jesus. Quando Jesus estava em Cafarnaum, apresentou-se um centurião implorando. Eu imagino que um coronel do exército romano, olha a cena, ele chegou, tirou, como era a reverência deles, ele tirou aquele elmo, colocou do lado, e a continência dos soldados romanos era no peito. Então ele estava dizendo: eu ofereço a minha vida, né? Porque continência, já que ontem foi o dia da pátria, quem serviu o exército sabe. Por que a gente faz aquele gesto assim? Alguém sabe o que simboliza a continência? Continência eram os guerreiros da Idade Média, que quando ele ia morrer pelo rei, pela rainha, pelo reinado, ele chegava e ele levantava o elmo assim, e ele tinha que sustentar o elmo segurando aqui, para o rei e a rainha ver o rosto dele. Então por isso a expressão continência, porque o elmo não ficava seguro, então ele tinha que levantar aquela parte do capacete, da estrutura, e quando ele se apresentava, ele prestava a continência, levantava o elmo e fazia assim. Aí o rei e a rainha viam o rosto dele. Aí quando ele ia para a guerra, ele tirava a mão e aquilo caía. Então isso virou a continência militar, a mesma maneira. E os soldados romanos, eles expressavam o peito, a vida, eles botavam a mão sobre o peito. Então eu acredito que foi isso aqui que o centurião, um coronel prestando continência, reverência a um profeta, na visão dele, ele tirou o elmo, botou a mão no peito, e ele então implorou. Um coronel, um comandante da tropa romana, e ele diz no versículo 6, Senhor, olha o que ele fez, o coronel: Senhor, o meu criado, ele devia amar muito esse empregado, né? Ele devia amar muito esse colaborador, devia ser já de repente um senhor de idade, alguma coisa assim. Ele amava, para ele fazer isso. O meu criado está morrendo em casa, de cama, está paralítico, está sofrendo horrivelmente. Ele chegou para Jesus e expressou qual era a dor dele. A dor, engraçado, ele aqui estava intercedendo. Sabe quando a gente fala no culto de oração? Era isso aqui. Ele foi diante de Jesus, ele foi orar por alguém, ele foi pedir por alguém. E diz no versículo 7, Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Jesus já imaginava a situação, né? Eu vou chegar na casa de um coronel, de um centurião, todo mundo vai ver, a notícia vai correr, vai ser uma maravilha. Mas se surpreendeu Jesus com a atitude do coronel em chamá-lo, em ir pedir uma oração, pedir pelo seu criado. Agora o centurião ia surpreender ainda mais Jesus. Mesmo, repito, gente, ele não era crente.
Ele não tinha, ele observava, talvez o próprio criado, ou outros. E olha só o que o centurião falou no versículo 8. Mas o centurião, o coronel, lhe respondeu: Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa. Olha só, ele sabia que a casa dele era fonte de prostituição, era fonte do que não prestava. Mas essa casa aqui talvez fosse a própria vida dele. Ele falou: eu não sou digno que tu tenhas intimidade comigo, eu não sou digno que tu entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz, o meu criado, o meu empregado será curado. Que lindo, irmãos, verdade, que lindo. Chega ali um homem que era um homem pecador, como a Bíblia fala, como as pessoas falam, era um homem pecador, ele era alguém imundo na sua carne, e aí Jesus fala: eu vou na sua casa. Não, o Senhor não é digno, nem que eu esteja aqui me referindo a ti, que tu entres na minha casa, mas eu acredito numa coisa: me dá a tua palavra. Queridos, quantas vezes na igreja nós deveríamos ter essa mesma atitude? Aqui tinha um ímpio que acreditava na palavra de Deus. Aqui tinha alguém que não era crente como eu e você, ou como quem está me assistindo ou me ouvindo. Ele não tinha talvez esse culto aqui na igreja, esse culto seja lá onde for, mas ele acreditava na palavra. Isso aqui é uma lição para nós que somos crentes, e às vezes diante do primeiro problema nós abandonamos tudo. Nós abandonamos igreja porque o pastor não me ama, nós abandonamos o dízimo porque eu fiquei desempregado, nós abandonamos a oração porque Deus não respondeu. Aí vem um cara que nem é crente e ele diz: dá-me apenas uma palavra. É o que eu tenho falado para Deus: Senhor, não importa o que eu estou passando, não importa o que eu estou vivendo, não importa o que eu estou atravessando, o que me interessa é que o Senhor me dê apenas a tua palavra. Me dá a tua palavra, me dá a tua autoridade. E ele diz então no versículo 9, olha só: pois também eu sou homem sujeito à autoridade, eu tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai, a outro: vem, ele vem, e ao meu servo: faze isso, e ele o faz. Ele falou: eu também tenho pessoas diante da minha autoridade. E o que ele está mostrando aqui? Que você só pode ser servido se um dia você aprender a servir. Você só pode ser um bom líder se você for um bom liderado. Você só vai aprender a mandar se um dia você aprender a obedecer ordens, né? Você veja que ele falou aqui: dá-me a tua palavra, porque eu tenho pessoas sujeitas às minhas ordens também. Então você veja, ele era um líder, ele mandava, mas ele estava diante de Jesus falando assim: eu reconheço a sua autoridade sobre mim. Eu reconheço a sua autoridade sobre mim. As pessoas que têm mais intimidade comigo aqui na minha casa, que falam comigo quase todo dia, que frequentam a minha casa, nenhum deles me chama de você ou pelo nome. Eu brinco com todos eles, a gente entra na maior zoação, a gente faz aquela coisa. Até meu cunhado me chama de pastor. Até meu cunhado me chama de pastor. A minha cunhada me chama de pastor. Eles não me chamam, eu nunca vi Ivan e Marcelino me chamando pelo nome. E eles têm liberdade, são da minha casa, são da minha família. Tem liberdade, não me chamam mais. Então, isso é reconhecer a autoridade. Se eles reconhecem a minha autoridade, onde eles forem autoridade, os outros serão subordinados a eles também. Então, amados, foi aquilo que ele fez, o que Jesus, ele mostrou, e o que o centurião mostrou a ele. Ele falou: eu tenho soldados, então dá-me a tua palavra. Versículo 10, o penúltimo de hoje: ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade eu vos afirmo, que nem mesmo lá na igreja, nem mesmo em Israel, ele era um romano, eu achei uma fé como esta. Nem mesmo entre os que são crentes, eu achei algo assim. Eu queria ir na casa dele para tocar. Jesus falou: eu vou lá tocar no rapaz, eu vou fazer como ele fazia, né? Levanta, toma teu leito e anda. E o centurião, que não era da igreja, falou assim: não, me dá apenas a tua palavra. Aí Jesus vem e diz assim: nem mesmo em Israel e na igreja eu
eu achei uma fé como essa. Aí termino com o versículo 13, com a frase de Jesus. Então disse Jesus ao centurião: vai. Aí tem uma coisa muito interessante aqui, amado. Você e eu somos pessoas, temos aqui, até que a galera do estudo aqui, o nível de estudo é bacana, né? Chega a nível superior, nível médio. Olha só, nenhum de nós aqui está vendo algo assim. Jesus fez alguma coisa aqui? Não. Fez, Robson? Jesus fez, botou a mão, mandou um copo com água, como aí? Beba agora o copo com água. Leve agora o sal da vitória, a rosa ungida. Teve isso, amado? Jesus simplesmente mandou e virou para ele assim: cara, nem eu vou fazer nada, porque eu quero dizer para você que Jesus não faz mais nada, ele só age dentro da tua fé, dentro daquilo que você confia. Ele falou: vai e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Resumo da mensagem dos 44 minutos agora. Qual é o resumo da mensagem? Amado, tudo que você quer receber da parte de Deus, que você crê que ser de Deus, vai vir para as tuas mãos, na tua intimidade com Ele. Esse centurião aqui, ele teve intimidade com Deus. E o seu criado, o seu colaborador, o seu empregado, foi curado devido a esse momento de intimidade que o centurião teve com Jesus. Você vai sair daqui, não importa o que você tem passado, não importa se você não tem tempo para nada, você vai encontrar um tempo para Jesus, sim. Você vai encontrar um tempo para estar na igreja, sim. Você vai encontrar um tempo para ler a palavra, sim. Ah, pastor, eu tenho preguiça de ler, de abrir esse livro aqui, amado. Coloca no teu celular, igual a Isa está vendo aqui. Coloca lá o aplicativo, não tem desculpa. Tiver no engarrafamento, lê um versículo. Tiver no ônibus, lê um versículo. Tiver com a mulher no mercado, na loja, igual eu faço, a mulher está fazendo compra de roupa, eu vou atrás dela e eu vou lendo alguma coisa. Eu estou ali e vendo, mas eu não posso perder a oportunidade. Comece a intimidade com Deus, viva a intimidade com Deus e as bênçãos chegarão à sua vida. Que seja liberado dos céus nessa manhã a cura que você quer, a saúde que você deseja, as portas abertas, que aquele inimigo caia agora da tua vida. Eu desligo agora aqui na terra e seja desligado nos céus toda ameaça contra a tua vida, toda ameaça contra a tua saúde, toda ameaça contra o teu corpo, contra as tuas expectativas, porque o Senhor começou a boa obra e Ele é fiel para completar. Assim seja, assim disse o Senhor.